Boa noite a todos. Solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença dos vereadores. Antônio Carlos Ferreira. Antônio de Almeida Neto. Presente. Claudionor Moreira Bonfim. Heitor Nelson Ferreira. Janaína Rocha, presente. José Carlos Boa. Presente. Márcio Massayuque Di. Presente. Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Presente. Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Presente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de um trecho bíblico. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Senhor, me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Palavra do Senhor. De forma excepcional, devido à pandemia da Covid-19, os senhores vereadores já tiveram acesso à ata da sessão anterior. Desta forma, fica dispensada a sua leitura. A ata da sessão ordinária do dia 21/10/2021 está em discussão. Está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. E o que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do que consta do expediente. Indicação número 151/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que, junto ao setor competente desta municipalidade, providencie a instalação de uma linha de tubo de bueiro na entrada do sítio da família Caquida, no bairro Colônia Branca. Tal pedido se faz jus a vários pedidos de moradores do referido bairro que solicitam a correção dessa estrada para o bom escoamento das águas das chuvas. Sabemos que essa estrada fica intransitável em épocas de constantes chuvas, causando grandes transtornos aos usuários da mesma, sobretudo com relação às erosões. Com a instalação de uma linha de tubo de bueiro na entrada do sítio acima citado, irá amenizar a ocorrência de erosões em época de chuva. Aguardamos o pronto atendimento a esta indicação, sendo Vossa Excelência conhecedor das dificuldades que o pessoal da zona rural enfrenta em épocas chuvosas. A indicação número 151/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 152/2021, de autoria do vereador José Carlos Boa.
Considerando que, através do ato de brincar, a criança desperta suas habilidades mais precisas para um bom desenvolvimento que a conduzirá durante toda a sua vida, considerando que a aquisição de brinquedos para o uso das crianças na educação infantil é uma estratégia de implementação das diretrizes curriculares, considerando que o brinquedo certo na idade certa faz toda a diferença no desenvolvimento de várias habilidades das crianças, os brinquedos pedagógicos são utilizados com o intuito de reforçar o aprendizado, por isso são muito importantes nas creches e escolas. Permitem com que as crianças estimulem seu desenvolvimento mental, cognitivo e social. Considerando que criança gosta de brincar e pensamento nisso, em visita na creche municipal, constatei que os brinquedos que se encontram na mesma estão muito usados. Considerando que é necessário um investimento para a aquisição de brinquedos novos para a creche municipal, bem como providenciar toldos em janelas que o sol adentra muito forte, principalmente no período da tarde, prejudicando as atividades das crianças e também dos funcionários. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito do município de Irapuru, para que, juntamente com a secretária municipal de educação, estudem a possibilidade de adquirir brinquedos e materiais pedagógicos novos para o uso das crianças da creche municipal. Indico ainda para que providencie todos para as janelas da creche pelos motivos acima citados. A indicação número 152/2021, de autoria do vereador José Carlos Boa, será encaminhado ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 153/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Considerando que 60% dos recursos do Fundeb são destinados ao pagamento de profissionais da área pedagógica, considerando que a legislação em vigor não permite que esses recursos sejam utilizados aplicados pelos administradores públicos em outras despesas e setores, considerando que é comum, ao final do ano, sobrar recursos desses 60% destinados aos profissionais que atuam na área pedagógica, indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que, junto ao setor competente dessa municipalidade, estude a possibilidade de reverter eventuais obras de recursos do Fundeb em forma de bônus aos professores do nosso município. A indicação número 153/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 154/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Considerando que a primeira etapa da educação básica infantil é de extrema importância para o desenvolvimento integral da criança, considerando que os espaços da educação infantil devem ser acolhedores, dinâmicos, seguros, estimulantes e envolventes, deve possibilitar intervenções auxiliar no desenvolvimento da autonomia da criança. Considerando que a creche municipal não tem área de lazer, espaço para as crianças brincarem, todo ao redor é uma valeta. Considerando que brincar durante a infância representa muito mais do que uma diversão. Esses momentos são fundamentais para o desenvolvimento da criança e para a construção de um adulto mais confiante e criativo. Considerando que brincar deve fazer parte das atividades diárias das crianças, tendo em vista que quando a criança brinca, ela interage e desenvolve, assim necessita de lugar seguro. Estive em visita e constatei que a parte externa da creche municipal não tem segurança. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que, junto ao setor competente dessa municipalidade, estude a possibilidade de proceder uma reforma na parte interna ao redor da creche municipal Octaviano Santana Caivano, bem como planar o terreno, aumentar o muro e construir ou instalar um parquinho infantil. A indicação número 154/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão,
será encaminhado ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Não havendo mais matéria que conste do expediente, suspendo a sessão para o intervalo regimental. Solicita a primeira secretária que reinicie os nossos trabalhos, fazendo novamente a verificação de presença dos vereadores. Antônio Carlos Ferreira. Antônio de Almeida Neto. Presente. Claudionor Moreira Bonfim. Heitor Nelson Ferreira. Janaína Rocha. José Carlos Boa. Presente. Márcio Massayuque Edi. Presente. Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Presente. Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Presente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, reinicio a sessão na fase da ordem do dia e solicito a primeira secretária que faça a leitura que conste da pauta da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 1, de 27/10/2021, dispõe sobre a apreciação das contas da Prefeitura Municipal de Irapuru relativas ao exercício de 2017. O projeto de decreto legislativo número 001, de 27/10/2021, que dispõe sobre apreciação das contas da Prefeitura Municipal de Irapuru relativas ao exercício de 2017. O referido projeto está em discussão. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite. Boa noite a toda a população que está aqui presente. Cumprimentar também especialmente o ex-prefeito Silvio, que está aqui nos acompanhando. A matéria diz especialmente, né, sobre a recomendação do Tribunal de Contas para a rejeição, do Tribunal de Contas da rejeição de contas da administração de 2017. E nós temos o parecer da comissão, né, favorável, seguindo o entendimento do tribunal. E eu gostaria de justificar, né, explicar para a população alguns aspectos rapidamente. O entendimento do tribunal é que havia alguns funcionários que estavam recebendo pelo orçamento da educação, né, do Fundeb, porém eles não estavam alocados, eles não estavam trabalhando efetivamente na educação, né? E então considerou-se, né, tirando o valor desses salários que foram pagos a esses funcionários, não atingiu o piso de 25%, né, que é obrigatório, que está na Constituição, que a administração tem que aplicar na educação. Portanto, nós não estamos falando aqui apenas de questão técnica formal. Isso daí tem uma consequência que atinge a ponta daquilo que se propõe o governo, todo o governo, que como se diz, oferecer o serviço, que no caso a educação das crianças, né, é o ensino municipal. Então, teve essa perca, teve esse não investimento que diz respeito justamente à manutenção e desenvolvimento da educação municipal. Um valor foi deixado de investir. Então, não é pouca coisa, né? Não é algo de pouco valor, não é algo pequeno. Também gostaria de salientar que no apontamento do tribunal há outras recomendações, não diz apenas isso, né? Tem a recomendação, por exemplo, recomendando maior transparência no gasto de combustível, né? Quem leu, nós lemos, né, para fazer um avaliamento mais imparcial possível. E também a questão dos adiantamentos. Em 2017, o tribunal já apontou que havia falta de transparência nos gastos, e eu era vereador na época, eu fiz uma fiscalização, vi irregularidades, encaminhei para a promotoria, e foi de fato, né, constatado que os gastos não correspondiam ao interesse público, foi feito um acordo. Então, o tribunal também já apontou com acerto, né, estava certo. Havia realmente falta de transparência e concluiu-se depois mau uso do dinheiro público. Para finalizar, o que eu gostaria de falar, eu acho que nós temos que extrair de hoje uma mensagem para a população em geral e para vocês que estão aqui. Como nós temos um parecer já das duas comissões, né, favorável, e tudo indica que vai realmente ser seguido o entendimento do tribunal, eu acho que nós temos que avaliar
que essa Câmara, e sobretudo porque ela tem tem uma maioria da base, né? A gente tem que mencionar isso, a maioria vem da situação. Então essa Câmara, há uma virtude hoje aqui acontecendo. Ela teve a nobreza de se colocar acima de questões partidárias. Eu acho que vocês precisam reconhecer isso, né? A gente está vendo muitas críticas, sobretudo as pessoas, os vereadores da situação. Vereadores que estão se colocando acima de questões partidárias, e apenas nações, estados e municípios que conseguem se colocar acima dessas questões, né? De colocar a lei acima de tudo, ou seja, a lei é para todos, e é o que a gente vai fazer aqui hoje, eu entendo, né? E a gente está demonstrando que a lei deve ser para todos. Então, eu acho que o que a gente tem que extrair hoje daqui é essa virtude. Só isso, agradeço, boa noite. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Está com a palavra a vereadora Rosa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais companheiros vereadores. Boa noite, Alisson. Boa noite, Ruth. Boa noite a toda a população que vai estar acompanhando. Boa noite a todas as pessoas que aqui estão presentes. Que bom que hoje a casa está cheia. Eu gostaria, sim, de falar alguma coisa, né, sobre essa conta do ex-prefeito que chegou até aqui para que os vereadores apreciassem. Eu acho, assim, que a gente tem que fazer o que é certo, porque todo administrador, quando ele entra, que ele ganha, ele sabe que é lei e tem que ser cumprido. Os 25% na educação, 15% na saúde e assim vai. Então, se não foi aplicado, a pessoa sabia. Deixou de pagar R$ 352.560,15 centavos de precatório. Outra coisa, teve mais apontamento do Tribunal de Contas. Não foram só investimento na educação que faltou, e não foi só isso, e dos precatórios que não foi pago. Teve vários apontamentos, inclusive de forma clara, igual o Heitor já mencionou, né? Que o Tribunal de Contas apontou, várias demonstrações que não foram claras os gastos que foram gastos do dinheiro público com viagens e outras coisas que estão aqui. Então, era para aplicar 25% na educação. Só foi aplicado 22,20%. Então, faltou muito. E o total de municípios aqui do estado de São Paulo são 645 municípios. Aqui, por aluno, no exercício de 2017, foi aplicado por aluno R$ 7.611,22 centavos. Enquanto a média dos outros 644 municípios do estado de São Paulo foi aplicado 9.246. Então, foi o município que aplicou por aluno o menor valor. E é isso que eu quero falar. Muito obrigada. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Peço para a senhora vice-presidente Osimeire Calegão que assuma os trabalhos da mesa. Convido o vereador Márcio Edi para fazer uso da palavra. Está com a palavra o vereador Márcio Edi. Boa noite, senhora presidente, neste ato, nobres pares.
funcionários da Câmara e a toda a população que hoje compareceu à Câmara Municipal. Bom, no meu entendimento, em 2017 foram alocados, emprestados funcionários na questão da saúde para a educação. E a prefeitura, ela fez uma aplicação de 26%, tá? Mas no entendimento do Tribunal de Contas, esses funcionários não poderiam ser pagos como funcionário da educação. Então ele tirou o salário desses funcionários, por isso que deu 22,60, tá? No meu entendimento também, neste ano de 2017, o IDEB foi 7,7, o maior da região, junto com Junqueirópolis, o maior da região. Senhores, senhora presidente, onde está o prejuízo? Onde está o dano? Os serviços foram prestados. Onde está o dano? E outra coisa, o Tribunal de Contas, ele fez alguns apontamentos sim, nobre vereador Heitor. Só que lá em cima foi derrubado. O que consta aqui são simplesmente a educação e os precatórios, tá? As outras foram derrubadas. Se o senhor ler o final do parecer, o senhor vai ter um melhor entendimento. E quanto aos precatórios, vou explicar primeiro que pode ser, tem pessoas que não entendem o que é precatório. Precatório, gente, são empresas ou outros tipos que venham a fornecer coisas, materiais ou qualquer outro tipo de serviço para a prefeitura. Então ele não recebendo, essa empresa ou qualquer outro tipo de pessoa entra na justiça querendo receber. E ela está correta. Só que se demora, gente, 8, 10, 15 anos para se virar precatório. Tá? Então, nesse ano de 2017, chegaram muitos precatórios que não eram da gestão do seu Silvio Sigima. No final do ano, e o seu Silvio Sigima optou por quê? A pagar os salários dos funcionários no final do ano. E tanto assim que no ano seguinte, ele procurou os órgãos competentes, fez um novo acordo, e em 2018 foi pago. Foi pago. Isso aí. Aonde está o dano ao erário? Eu não consigo enxergar. Aonde está o dano ao erário que eu não consigo enxergar? Vou fazer uma comparação bem simples para vocês. O que é Tribunal de Contas? Vou fazer com Judiciário. Tribunal de Contas, gente, ele estaria no lugar do promotor. E nós aqui, dos juízes. O promotor aponta. Ele está certo em tudo que aponta? O juiz aceita tudo que o promotor aponta? Eu creio que não. Vou falar outra coisa. Em 2010, senhores, teve um parecer do Tribunal de Contas rejeitando as contas do prefeito daquela época. Ela foi julgada em 2014 por essa Casa de Leis. Lógico, eram outros vereadores. Ela foi rejeitada por 8-1. Teve só um voto que acompanhou o Tribunal de Contas. E na época, não foi o meu irmão não, viu gente? Ele estava vereador, mas ele também votou favorável à prefeitura da época. Ele votou favorável. Então, gente, vocês falam, tribunal apontou. Sim, pode apontar. Mas o tribunal, às vezes, se equivoca. Não é todo parecer de tribunal que a Câmara tem que acompanhar. Lógico, o voto é independente. Mas a Câmara tem que ter a sabedoria de analisar. Em 2010, as contas do senhor prefeito da época foi rejeitada, e essa Casa de Leis, mesmo o meu irmão sendo contrário ao senhor prefeito, ele votou favorável à prefeitura.
é saber analisar. Então, nosso presidente, já vou adiantando o meu voto. Meu voto é contrário ao parecer do tribunal. Muito obrigado. Convido o vereador Márcio Edi para retornar aos seus trabalhos. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Está com a palavra a vereadora Janaína Rocha. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa ver a Casa Legislativa cheia, né? Acredito que isso deveria acontecer todas as sessões. Quero agradecer o ex-prefeito Silvio, do qual eu tenho uma admiração imensa, a dona Carla, e a todas as pessoas que aqui estão presentes, e a todos os ouvintes. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que eu não estou aqui devendo favor político para ninguém. É com muita tristeza que eu tenho que dar o meu parecer hoje. Mas eu acredito que o Tribunal de Contas não é qualquer órgão. É estudado, são pessoas estudadas. Eu fiquei 2 semanas estudando o parecer. Eu não cheguei aqui, e muito me admira o senhor presidente falar isso, sendo que ele foi um dos primeiros a falar que jamais iria contra o Tribunal de Contas. Então, para mim, isso é uma surpresa. E eu gostaria de falar também que quando o senhor Silvio entrou, ele foi reeleito em 2017, ele sabia da legalidade e da eficiência. Então, ele não entrou sem saber. Então, ele sabia que os 25% na educação teria que ser feito, porque o gestor público só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, quando se tem experiência, não se pode alegar ignorância. Então, eu não tenho partido aqui, eu não quero que a lei seja feita. Até porque seria uma ironia eu, como professora, ficar contra o investimento na educação. Olha a minha situação. Eu sou professora, gente. Não, e outra, quanto ao resultado que o senhor presidente falou do IDEB, eu, em 2017, eu não era vereadora, mas eu era cidadã. Li o parecer do senhor prefeito e, realmente, eu, como cidadã, na minha rua Bandeirantes, eu presenciei várias crianças tendo que faltar no dia da prova porque eles não sabiam ler nem escrever. Provas eu não tenho, mas eu falei para as mães que eles estavam sendo excluídos, os filhos dela. E isso é uma realidade que eu posso até mentir, mas as pessoas sabem, as pessoas que fizeram isso sabem que é uma realidade. Eu não estou aqui para defender ninguém, até porque Deus sabe a consciência de cada um. E eu não vim aqui para julgar, porque eu sei que o senhor prefeito fez muito por Irapuru. Eu acho uma ironia também a gente alegar e querer transparência quando outros prefeitos também não tiveram. Então, eu, sinceramente, não gostaria de estar aqui. E já falo para as pessoas que querem ser vereadora que isso aqui tem que estudar, gente. Tem que estudar, porque condenar injustamente também é um ato muito sério. Só que o Tribunal de Contas, ele fez apontamentos sérios. Então, eu vou deixar para a hora terminar as discussões, mas eu quero dizer que, infelizmente, não ocorreu a eficiência e a legalidade. E se nós, como cidadãos, começar a burlar a lei, então para que existe lei? Para que existe uma casa de leis? Né? É o que eu falo, a experiência não tem como admitir ignorância. Infelizmente, Deus nos coloca em certas posições, como nós aqui hoje, que é para 2 coisas: ou aprender a lição, ou nunca mais entrar. E é isso, por hoje basta. Muito obrigada. O projeto de decreto do Legislativo continua em discussão. Está com a palavra o vereador Antônio Carlos Ferreira. Realmente eu não ia, primeiramente, boa noite aos presentes, boa noite, nobres edis, boa noite, funcionário desta Casa de Lei. Eu não ia fazer um comentário, mas diante da colocação do presidente dessa casa, eu sou obrigado a fazer aqui algumas colocações e deixar meu voto para depois. Também me admira demais, vosso presidente, que por várias vezes vosso presidente disse aqui que a gente não teria que ficar pensando no passado porque somos vereadores atuais. Agora, vosso
O presidente agora se refere voltando ao ano 2010. Então, eu não consigo entender, a colocação do presidente dessa casa. Se estamos falando do que está acontecendo, mesmo essas contas acontecendo em 2017, que eu não era vereador, porém, a gente tem que nos posicionarmos, e daqui um pouco eu vou falar aqui do meu voto. Vossa Excelência também disse que o tribunal, às vezes, comete, só que, para entendimento também das pessoas que estão aqui, presidente, o Tribunal de Contas é um órgão que vem fiscalizar. Essas contas são encaminhadas para o TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e lá são avaliados por conselheiros, né? Por pessoas que fazem parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Depois, presidente, ainda depois de tudo isso, ainda abre direito de defesa do prefeito que por hora teve as suas contas rejeitadas. Então, é todo um espaço. Depois isso desce para a Câmara Municipal e ainda é avaliado pela comissão técnica desta Casa de Leis. E deixo meu voto para depois, presidente. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Está com a palavra o vereador Antônio de Almeida Neto. Boa noite, senhor presidente, e os demais vereadores, população em geral, ex-prefeito Silvio, doutor Everton. Eu venho falar sobre precatória. Todos os prefeitos que entram, pega a precatória de prefeitos. Quem pagou uma precatória minha foi seu Silvio Sigima, desde 95, que eu sofri um acidente na prefeitura de Irapuru. Isso veio rolando anos e anos. Eu recebi em 2017 com o seu Silvio Sigima. Foi o único prefeito que pagou a precatória, porque os outros só enrolou. O juiz chamava para fazer acordo, ele caía fora. Ele não fazia acordo, o advogado falava, infelizmente a prefeitura disse que não tem acordo. Quando o seu Silvio Sigima entrou, ele fez o acordo e pagou. Agradeço o senhor. E também sobre a educação. A educação na época do senhor foi 10. Saía nos jornais, tudo falando. Nossa região era bem estruturada na educação. Isso daí eu elogio até hoje. Nosso prefeito está aí, que está essa pandemia do ano passado, esse ano não teve aula, mas eu acredito que ele vai seguir a regra que o senhor seguiu. E nós vamos ter uns alunos também bem estudiosos dentro de Irapuru. E também, tudo que o prefeito Silvio Sigima, eu nunca fui do partido do Silvio Sigima. Sou vereador hoje, eleito pelo partido do Silvio Sigima. Sempre fui adversário. Fui candidato do partido dele agora junto com o Mazinho, porque reconheci o que o Silvio fez. Hoje eu vou falar para o povo saber o que é uma administração. Toda administração que passou, eu via o que faziam. Quando o seu Silvio entrou, ele fez. Quando ele fez o serviço, ele fez bem feito. Todos os asfaltos que ele fez foi bem feito. Tudo que ele fez, ele terminou a obra que o ex-prefeito deixou, as casinhas popular que estava num puro colonhão, que ninguém sabia se era mato, se era casa que estava construindo lá. A creche, só o alicerce, e até hoje, se não fosse o Silvio tivesse terminado, até hoje estava lá. Não estou elogiando o Silvio, estou agradecendo o que ele seguiu, a administração que ele pegou. Isso daí é um papel de prefeito. Não é falar, não, é prefeito que começou, eu não vou fazer essa obra, eu vou fazer a minha, não. Ele seguiu a obra que estava parada e o povo agradece, seu Silvio. Eu falo para você porque quando eu saí fazendo campanha, eu saí de casa pedindo voto, todo mundo elogiava o senhor. O senhor saiu mais ou menos com 70%, 80% de aprovação do município do povo de Irapuru. O senhor pode ter certeza disso aí. Por isso, eu já falo desde já. Meu voto é contrário ao parecer do tribunal. Pelo que o senhor fez, e eu tenho a certeza que a população de Irapuru agradece até hoje. Mas, infelizmente, o senhor pode ter certeza. A injustiça vai ser feita. Muito obrigado.
O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Está com a palavra a vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abrão. Boa noite a todos, boa noite, ex-prefeito Silvio, Carla, boa noite aos vereadores presentes, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham, boa noite, presidente, nobres vereadores, o Alisson, a Ruth, que está aqui trabalhando. Bom, agradeço mesmo a presença de vocês e vou aproveitando, eu gostaria muito, nós gostaríamos que essa Casa de Lei estivesse sempre assim, com as pessoas aqui, para que as pessoas compreendessem, entendessem o que acontece aqui, para que não saia coisas que não é fato verdadeiro, para que não tenha picuinha, coisa em Facebook que muitas vezes não retrata a realidade. Então, parabéns mesmo para vocês que estão aqui e tenha isso como uma meta. Todas as primeiras e terceiras quinta-feiras estejam aqui para estar junto com a gente, porque é a população, é o legislativo, é o executivo, é assim que se faz uma administração. Bom, a Constituição já diz, né? Todo poder emana do povo. Eu quero dizer para vocês, todos que estão ouvindo, quem está aqui, não é fácil estar aqui de jeito nenhum. Não é fácil fazer isso daí, como alguns já falaram, nós vamos fazer um julgamento. O contexto não é comparar administrações, porque os vereadores são outros, né? Apesar que a gente sabe de todo o contexto político do nosso município, então a gente tem que mudar a realidade do nosso município. O nosso município vive assim, em contextos políticos, e contextos políticos não levam a cidade para frente. Essa é uma fala que eu gostaria de deixar para vocês todos que estão me ouvindo. Eu não estou aqui para julgar a pessoa do senhor Silvio, até tenho uma grande admiração, é fato notório que melhorou muito algumas coisas na educação, a valorização do professor, merenda, estive na escola há tanto tempo, eu sei disso, melhorou muitas coisas mesmo. E assim como o senhor Mala falou, a questão do asfalto, tudo, melhorou. Eu sou professora, e em relação à educação, deixar de investir na educação o mínimo de 25% é uma coisa séria, é grave. Houve investimento em outras coisas, muitas coisas mesmo, e o senhor está de parabéns. Foi um dos melhores prefeitos, se não o melhor, que já passou pela nossa cidade. Porém, o Tribunal de Contas, para todo mundo entender, são dois pontos, teve muitos, né, que não é em questão mesmo, como falou alguém, aquilo que o tribunal não apontou, não cabe a nós nem comentar, mas apontou. Apontou esse 3,66% que não foi investido na educação, aí tem todo o relatório dele, né, falando que faltou na creche, e assim por diante. E também está apontando os precatórios. Eu falei hoje, na hora que eu cheguei aqui, que me dá um pavor de falar de precatório. Porque precatórios, poderia até ter julgamentos separados. Precatório, para mim, do jeito que é aqui, é uma vergonha, tá? Que a população fique sabendo disso. É vergonhoso. Aparece conta de tudo quanto é lado. Então, se todos os prefeitos fizessem o que tem que fazer, que é cuidar da administração pública, aqui ninguém faz favor. Aqui nós cuidamos da administração pública, nós, vereadores, nós, o prefeito, todo o legislativo, todo o executivo. E é vergonhoso, gente, é vergonhoso porque precatório, o presidente explicou, mas para resumir, é uma dívida julgada e tem que ser pago. Então, são esses dois aspectos que está aí. Então, volto a falar, melhorou muito, só que eu vejo também, eu tenho que ser muito sincera, porque eu li, viu, presidente? Eu li, eu estudei, então não é assim que se faz um julgamento sem entendimento, certo? Eu li aquilo lá, fizemos várias reuniões, eu fiquei dias lendo, porque, como eu falei para vocês, não é uma coisa fácil. Pensa que é fácil fazer isso? Não é. A gente tem que ser coerente com as nossas atitudes. E o tribunal, ele aponta uma ineficiência da administração, né? Então, tem esse apontamento, então, infelizmente tem, né? Estamos aqui por conta desse apontamento. Isso daí
não quer dizer que foi tudo. Teve as coisas boas, sim. Como eu falei, talvez o melhor prefeito, né? Desde quando eu me entendo por Irapuru e nasci aqui, amo essa cidade, eu acho que está na hora de mudar muita coisa, né? A gente tem que participar mais, a gente tem que ser coerente com as coisas. E no meu estudo, olhando, eu vi esse apontamento. Então, eu acho, assim, um apontamento, ineficiência grave, no meu entender. Aí a gente tem que colocar, assim, na balança, né? O que nós temos coisas boas, temos coisas também que não foram tão boas. Não cabe também onde foi o erro agora nesse momento, porque eu acredito, seu Silvio, que o erro não tenha partido do senhor, né, essa glosagem, essas coisas aí tudo, mas alguém errou. Alguém deixou de colocar as coisas no lugar certo. E para uma administração, para os princípios constitucionais, é pesado. A gente tem que colocar as coisas no lugar certo. Então, se glosou, se teve pessoas que trabalhou num lugar, foi pago com outro. Então, já fica de lição, como o vereador falou aqui, para as próximas administrações, né? Não sei o que vai acontecer aqui hoje, mas que a administração também, quando for os seus... colocar assim as pessoas que tomam conta de uma parte tão importante que é a educação, que é o financeiro, né? Na verdade foi o financeiro, acredito eu, que olhe com bastante carinho. Porque olha agora a situação que nós chegamos, né? Nós temos aqui diante da população um prefeito que arrumou muita cidade, melhorou muito a saúde, porque a gente não pode deixar de falar aquilo que é notório, que todo mundo vê. Não pode, nenhuma pessoa pode falar assim que eu não estou usando da verdade, porque é a verdade. E o meu voto, ele vai ser técnico. O meu voto não será político, certo? Vai ser um voto técnico. Eu não estou fazendo aqui, como fala assim, eu estou com conhecimento de causa, porque eu li. Tá? Então, quando o senhor presidente fala que a gente tem que ler ou estudar para não cometer injustiça, é fato, a gente não pode. A gente não pode cometer injustiça. Então, por isso, quero dizer ao senhor que realmente eu li, compreendi, eu entendi os apontamentos do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão que ele fiscaliza, assim como o vereador, né? E ele deixa depois essas bombas para a gente julgar. É difícil, repetindo, é muito difícil, mas eu gostaria, assim, que, a partir desse momento, a população também participasse mais das coisas do nosso município. As coisas não podem ser somente em épocas de política ou um acontecimento desse. No acontecimento desse, nós temos pessoas, que bom, mas essa participação tem que ser constante. E também tem que ser verdadeira, né? Não pode usar de tantas mentiras que nem a gente vê por aí. É muito complicado. Então, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas realmente houve o apontamento do tribunal e esses 3,66, ele pesa muito na administração. A legislação em si, o primeiro item é a educação, o segundo é a saúde. Deveria ser inverso, né? Que a saúde é 15%, a educação é 25%. Então, esse investimento se faz necessário, tá? Muito obrigado e parabenizo o senhor ex-prefeito, muito de coração mesmo, e muito obrigada a toda a população aqui presente. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Está com a palavra o vereador Claudionor Moreira Bonfim. Com a palavra, vereador. Boa noite, vereador, vereadora, Alto, a Ruth. Fico muito agradecido, esse povão maravilhoso que vem aqui hoje assistir nós. Olha, gente, quando eu vou falar, vou falar a verdade, porque aqui uns é professor, só falta ser advogado aqui. Mas eu não tenho estudo, mas eu vou ler o negócio. Nunca entrou, vou falar a verdade, o prefeito igual o Silvio. Se não fosse o Silvio, Irapuru que será.
de Irapuru. Hoje está todo mundo bom falando aí, é bom. Mas antes, quem era? Se não fosse o Silvio para arregaçar as mangas, para o Irapuru ir para frente, Irapuru estava o quê? Estou falando a verdade, não é mentira. Está aí. Agora um está acompanhando. Antes, eu nem vou falar antes como é que era. Hoje, boa noite. Muito obrigado. O projeto de decreto do Legislativo continua em discussão. Solicita a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores para votação nominal. Antônio Carlos Ferreira. Já para votar? Boa noite mais uma vez. Quero dizer que não estou aqui O nobre vereador. para julgar pessoas. Presidente, gostaria que o presidente me desse um tempo. Não estou aqui para julgar pessoas e sim fiscalizar as decisões da coisa pública. Então, meu voto é favorável ao decreto. Antônio de Almeida Neto. Meu voto é contrário. Claudionor Moreira Bonfim. O meu é o contrário. Heitor Nelson Ferreira. Favorável. Janaína Rocha. Meu voto é técnico, é contrário. Eu sou a favor do Tribunal de Contas. Então é favorável. Então errou. Espera lá, gente. Continua a votação. É, a favor do Tribunal. Então é favorável. José Carlos Boa. Meu voto é favorável ao decreto. Márcio Massayuki Di. Meu voto é contrário. Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Meu voto é favorável. Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Favorável. O projeto de decreto do Legislativo está aprovado pela maioria dos vereadores. Projeto de Lei Complementar número 199, de 2 de agosto de 2021, dispõe sobre a criação de cargos públicos efetivos de monitor de recreação e da outras providências. O projeto de lei complementar número 199, de 2/8 de 2021, que dispõe sobre a criação de cargos públicos efetivos de monitor de recreação e da outras providências. O referido projeto está em segunda discussão. O referido projeto está em segunda votação nominal. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores para a segunda votação nominal. Antônio Carlos Ferreira. Favorável. Antônio de Almeida Neto. Favorável. Claudionor Moreira Bonfim. Heitor Nelson Ferreira. Favorável. Janaína Rocha, favorável. José Carlos Boa. Favorável. Márcio Massayuki Di. Favorável. Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Favorável. Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Favorável. Aprovado em segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores. Projeto de Lei número 2.918, de 9 de agosto de 2021. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do Município de Irapuru para o quadriênio de 2022 a 2025. O projeto de lei número 2.918, de 9/8/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Irapuru para o quadriênio de 2022 a 2025. O referido projeto está com parecer favorável das Comissões de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas. O referido projeto está em primeira discussão. O referido projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 2.919, de 8 de agosto de 2021,
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2022 e dá outras providências. O projeto de lei número 2.919, de 8/8/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2022 e dá outras providências. O referido projeto está com parecer favorável das comissões de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas. O referido projeto está em primeira discussão. O referido projeto está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 2.920, de 8 de agosto de 2021, estima a receita e fixa a despesa do município de Irapuru para o exercício de 2022. O projeto de lei número 2.920, de 8/8/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Irapuru para o exercício de 2022, o referido projeto está com parecer favorável das comissões de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas. O referido projeto está em primeira discussão. O referido projeto está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria que conste da ordem do dia, passa a sessão para a fase de explicações pessoais para quem da palavra quiser fazer o uso. Autoriza ainda a cada vereador falar da sua respectiva cadeira. Está com a palavra o vereador Claudionor Moreira Bonfim. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Está com a palavra a vereadora Janaína Rocha. Dispenso. Está com a palavra o vereador José Carlos Boa. Peço a vice-presidente Meire Calegão que assuma os trabalhos da mesa. Convido o vereador Márcio Edi para fazer uso da palavra. Está com a palavra o vereador Márcio Edi. Boa noite novamente, senhora presidente, neste ato, nobres pares, ao pessoal que ainda estão nos ouvindo. Isso é democracia. Cada vereador pode ter o seu entendimento. Ninguém é obrigado a ter o mesmo entendimento que os outros. Isso se chama democracia. E o respeito ao voto de cada vereador, o voto de cada vereador ele tem que ser respeitado. O voto do vereador é inviolável, inviolável. E por hoje é só. Muito obrigado. Convido o vereador Márcio Edi para retornar a seus trabalhos. Está com a palavra a vereadora Rosa de Oliveira Cícero. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite a Ruth e ao Alisson. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a toda a população irapuruense que está acompanhando. Gostaria de falar das minhas indicações. A primeira foi que fiz a indicação para que o prefeito veja a possibilidade de estar construindo a instalação de uma linha de tubo de bueiro na entrada do sítio da família Caquida, no bairro Colônia Branca. Tal pedido se faz jus pedidos de moradores do referido bairro que solicitaram a correção dessa estrada para o bom escoamento das águas, principalmente na épocas de chuva. O outro requerimento, eu fiz essa indicação, considerando que 60% dos recursos do Fundeb são destinados ao pagamento de profissionais da área pedagógica, eu
fiz a indicação ao senhor prefeito que desses 60%, para que junto ao setor competente dessa municipalidade estude a possibilidade de reverter eventuais sobras de recursos do Fundeb em forma de bônus aos professores do nosso município, que os professores educam todas as profissões e nossos filhos, eles também com a maior amor e carinho, então tem que ser valorizado. E que peço que o senhor prefeito vê a possibilidade de estar em forma de bônus esse recurso para o professor. Gostaria de me posicionar também, falar aqui que a gente estamos aqui na Câmara para representar a população de Irapuru e ser justo e fazer a coisa certa. Não estamos aqui a favor de ninguém, nem por favor, nem em troca de nada. Estamos aqui porque nós representamos as pessoas que confiaram a nós estar aqui representando essas pessoas. Então, quero dizer que o ano de 2005 e 2006, quando meu esposo foi prefeito, as contas foi rejeitada quando o senhor Milton Idi era o presidente da casa, na época, em 2009, e por causa que faltou 15 mil reais para ser pago precatório. Porque quando ele entrou em 2005, que ele pegou 2003, 2004, ele pagou mais de 600 mil reais de precatório. Então, ficou sem pagar 15 mil reais e as contas dele foi rejeitada. Então, gente, todos os administradores que entram sabem a regra. Tem que investir? Tem que investir. É lei, não adianta. Porque se não investiu, faltou alguma coisa. E quem são prejudicados? As crianças, as crianças da educação. Então, nós como vereadores não podemos concordar com coisas erradas aqui nessa casa de lei. E outra coisa, eu gostaria de dizer ao senhor vereador, né, o Mala, que falou que o Silvio pegou um município acabado. Mas o senhor, não sei se não tem memória, não lembra, que meu esposo pegou muito pior. E quando ele saiu, hoje o Silvio Sigima, o ex-prefeito, é muito bem gabado. Por quê? Porque ele pegou todas as obras que ele inaugurou, a maioria foram obras que o meu esposo conseguiu, que ele batalhou, que ele viajou, que ele passou noites na estrada, até muitas vezes arriscando a vida dele, para conseguir esses benefícios para a população. Hoje, depois, quando estava construindo aquela creche lá, estava no alicerce, mas a verba, o dinheiro estava na conta da prefeitura. E depois, o que esse gestor Silvio Sigima e o senhor Everton ia lá fazer? Ia lá tirar foto, se pousar como engenheiro, coisa que não foi ele que conquistou aquela obra. Então, as verdades têm que ser faladas. E outra coisa, as casas populares estavam no Colonhão, mas foi ele quem conseguiu, tá? Foi ele que conseguiu. E vê se nesses 8 anos de mandato, Silvio Sigima trouxe alguma casa para a população de Irapuru. Nenhuma. Queria ver a sorte maior do nosso prefeito Mazinho, se ele tivesse entrado, como o Silvio entrou quando pegou a administração do meu esposo, da situação que ele pegou. Quantas obras ele deixou para ele inaugurar? Meu esposo deixou muitas. Agora eu pergunto para a população de Irapuru, quantas obras o senhor Silvio Sigima deixou para o Mazinho inaugurar? Eu queria que alguém me dissesse, porque eu não vi. Então, quer falar mal, vamos falar, mas vamos pôr as coisas em pratos limpos. Meu esposo trabalhou e trabalhou muito por esse município. E ele nunca, a população de Irapuru, a água era 15 reais. Ele nunca levou um cidadão irapuruense no fórum, nunca levou, nunca penhorou casa de ninguém, nunca penhorou carro de ninguém. E outra coisa, não tinha piedade. Muitas pessoas veio com conta de 180 reais, 200, 250 reais, e as pessoas
sabendo que não tinha usado aquela quantidade de água, e mesmo assim foi cobrado. Eu não sei o que aconteceu nessa época, eu fico revoltada, porque eu vi pessoas que não tinham condições, levada para o fórum, sujar o nome das pessoas. Teve pessoas que teve que parcelar, eles não perdoaram essas dívidas de 250, 150. E hoje a água de Irapuru tem pessoas aposentadas que pagam 150 até mais. Eu acho um absurdo, é muito exagero. Por quê? Porque os aposentados, hoje a vida não está fácil para ninguém. E as pessoas já têm seus remédios, já têm tantas coisas. Então não vem falar. E na época do meu esposo, eu quero dizer para a população, ninguém nunca na saúde foi transportado de Expresso Adamantina, igual foi transportado no mandato do senhor Silvio Sigima. Então não é essa belezura que nem vocês todos falam, não. Por hoje é só e muito obrigado. Está com a palavra a vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abrão. Com a palavra, vereadora. Boa noite novamente, presidente, nobres vereadores, Ruth, Alisson. Boa noite, pessoal, né, os que ficaram aqui para nos ouvir. Uma boa noite especial para o meu esposo, que está ali fora. E boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Não, com relação à questão do voto, a questão do projeto do tribunal, nós já votamos. Eu concordo com o senhor presidente que o voto ele é democrático e tem que ser pensado, porque se as coisas acontecessem como todo mundo fala aqui, a nossa cidade não estava assim, já tinha melhorado muito. Então, todo mundo foi muito bom, né? Eu estou falando N administração, não estou colocando o nome de ninguém, mas nós poderíamos estar melhor, né? Se as coisas realmente elas fossem colocados pingos nos is, estaríamos bem melhor. E eu gostaria de falar da minha indicação. Eu fiz uma indicação para uma reforma externa, né? Lá da creche, eu parabenizo mesmo a creche. Estive visitando a creche e as escolas com o senhor prefeito. Na ocasião, conversamos com os professores sobre o bônus, né? Dona Inês está aqui, ela sabe disso. E estive visitando a creche, a parte interna, muito bem estruturada, está de parabéns, muito bonita, aconchegante. Os funcionários, assim, de uma receptividade, todas as escolas, né? Agradeço muito. Eu fiz essa indicação por quê? Porque a parte externa, como eu falei, muito boa, mas a parte interna, ela está assim, tem uma valeta, e não tem muito espaço para criança lá fora. Então, para o senhor prefeito ver a possibilidade de estar fazendo uma reforma externa na creche. Também estive na Escola Pedro Leite, né, como eu mencionei já, para ver o funcionamento das lousas digitais. Nós já comentamos na sessão passada, mas eu acho assim de relevância comentar novamente isso daí. Parabenizo o senhor prefeito por esse investimento. Eu conversei com vários professores. Os professores estão usando, ainda não teve curso, mas a maioria, assim, que nós conversamos, já mexe bastante. É, assim, uma coisa que vai ter um ganho significativo para a nossa educação. Não sou eu que estou falando, mas eu sei que, assim, foram os professores que nós conversamos. Hoje nós estamos na era da interatividade, né? E pode ter certeza que essas aulas vão se tornar mais dinâmica, mais atrativo, e pode ser que nós não tenhamos um resultado de imediato. Mas, como a professora relatou, ela falou assim que ela já percebe, é perceptível alguns resultados já, porque a criança ela fica motivada. Gente, faça essa visita, olha, porque é assim, coisa de primeiro mundo, vou falar, para Irapuru. Então, o senhor prefeito está de parabéns, vem fazendo muitas coisas dentro da nossa cidade. Parabéns mesmo. Gostaria de falar também que nós vamos receber 150 cestas básicas, né, do Fundo Social. Então, vem do Fundo Social. E eu quero deixar uma mensagem assim, que o povo que dá maior valor a seus privilégios do que a seus princípios, acaba perdendo os dois. Eu valorizo muito os princípios. Boa noite a todos e que Deus abençoe.
Está com a palavra o vereador Antônio Carlos Ferreira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, funcionários desta casa, público que ficaram aqui para nos prestigiar e prestigiar o final desta sessão ordinária. Eu faço das minhas a palavra do senhor presidente, quando ele disse que cada um tem o seu voto e viva a democracia. E quero dizer também que no dia 1º de janeiro de 2021, senhor presidente, quando eu recebi posse nesta Casa de Leis, eu prometi para minha consciência que eu seria muito justo em todas as minhas decisões aqui nesta Casa de Leis, né? Em minhas decisões eu tenho o costume de pensar, tenho o costume de refletir. Quero parabenizar aqui a nobre vereadora Meire, presidente da Comissão de Finanças. Quero parabenizar a Janaína, porque em um fato talvez até inédito, nos reunimos, conversamos no tocante à votação que tivemos agora há pouco do Tribunal, da rejeição do Tribunal de Contas da Conta 2017. Nos reunimos, conversamos com o jurídico, sentamos, cada um levou o relatório para a sua casa, estudávamos, conversávamos um com o outro e chegamos à conclusão do relatório final. Então aqui eu quero parabenizar a todos, parabenizar aqueles que votaram favorável ao decreto desta casa, parabenizar também aqueles que tiveram seu entendimento e foram contrário ao Tribunal de Contas. E mais uma vez, o que eu tenho a dizer é o seguinte: isto é democracia. E eu estou vereador, não sou, estou vereador 2021, 2022, 2023, 2024. E no decorrer desses 4 anos, aquilo que vier a acontecer e tiver o meu julgamento nesta Casa de Lei, será apreciado com justiça e também, com certeza, dentro de uma ética daquilo que o vereador exerce. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Antônio de Almeida Neto. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, população, os funcionários dessa casa. Nós vivemos numa democracia. Cada um tem o seu voto, a liberdade do que ele acha que tem que ser feito. Eu também estudei, conversei com o jurídico da prefeitura, por isso eu di esse voto meu contrário, porque eu estava consciente do que eu estava fazendo. Então a minha consciência, eu vou para minha casa tranquilo hoje, isso pode ter certeza. Vou colocar a minha cabeça no travesseiro e vou dormir e não vou pensar no que foi falado aqui dentro dessa Câmara. Porque citar nome eu não citei. Falar de alguém não falei. Só falei o justo. Quem foi que fez. Que pegou as obras e terminou. Eu não citei nome de ninguém e não critiquei ninguém. Se sentiu é porque deve alguma coisa. Eu estou com a consciência limpa. E na saúde, a saúde de primeiro, a nota 10, seu Silvio Sigima fez na saúde. Eu trabalho na saúde há 16 anos. Teve uma época, sim, que teve o Expresso Adamantina. Não sou contra, não. Isso daí eu sei que eu trabalhava lá. Mas tinha passagem de cada pessoa que ia para o AME. Ninguém pagava do bolso, não. E mais outra, carro nunca faltou, e só foi uns meses, depois já parou, voltou o carro da prefeitura, e até hoje, nós temos 5 viagens para o AME, às 6, às 8, às 10, à 1 e às 3h30, e carro para Jaú, para Barreto, São Paulo, Campinas. O morador de Irapuru que falar que negou um carro um dia, tem que prender ele na cadeia, porque eu trabalho lá. Eu trabalho do lado da secretaria. Nunca negou um carro para ninguém. Se falar isso daí é mentiroso. O que é verdade a gente tem que falar. Como é que sabe criticar os outros assim? Eu não citei nome de ninguém, não. Não citei. Só falei que pegou e terminou as obras. Que ficou 8 anos no poder, por que não terminou? O outro entrou, deu andamento e terminou. Ué, e é feio eu falar isso daí? É a coisa mais bonita que tem para o município, porque o município cresceu.
A nossa cidade ficou mais bonita. Eu também tive na creche fazendo visita. Vai lá ver que creche que ficou. Creche que é coisa mais linda. Merecível as crianças de Irapuru e as mães. A partir do ano que vem, se Deus quiser, vai abrir normal, porque vai acabar a pandemia. E pode ter certeza, eu tive lá olhando a alimentação, tive lá olhando as mulheres cozinhar, fazer, preparar. É tudo coisa de primeira, como a Meire falou. Então está de parabéns à administração e à administração passada que terminou a creche. Não citei nome de ninguém que não fez. Começou, mas não terminou. Então o elogio é para quem terminou. É que nem eu começar uma casa e largar lá, o outro compra e termina. De quem que é a casa? É do próximo que terminou, não é minha não. Eu vendi. O prefeito saiu, ele não é mais nada. Eu saio de vereador, acabou a minha moral. Aqui dentro eu não tenho mais nem direito de fazer nada, só aí, ó, que nem vocês estão aí, sentar e ouvir. Ouvir o que nós temos para falar, a verdade, porque a verdade dói, tem hora. Então, se doeu, não foi em mim. E por hoje é só, meu muito obrigado, e vai todo mundo com Deus para suas casas. Não havendo mais orador, solicita ao segundo secretário que faça a leitura de um trecho bíblico. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegra-se Israel naquele que o fez. Regozijem os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o louvor com adufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exulte os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos, para que tomarem vingança nas nações e darem repreensões dos seus povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra terá-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 de novembro de 2021, em horário regimental. Boa noite a todos. Vamos lá, fecha a porteira.